Aí a gente diz, bom, nossa proposta, e aí está a nossa diferença. Ou seja, na unidade, a gente não deixa uma criança desnutrida que chegou e que não frequenta o posto de saúde. Não podemos deixar eles sem atender. Isso para nós é prioridade. Certo? Criança com sinais de violência, e você vai, procure os indicadores de saúde. Quase sempre a gente pacta pelo mínimo. Os municípios pactam os indicadores pelo mínimo. Porque nem sequer estamos voltados a atacar aqueles indicadores. Fazemos uma visita domiciliar. Quais são esses domicílios que são visitados? Os acamados, não é não? E aquele que não acamou, mas que está com risco de acamar? O que fazemos com ele? Aguardamos que acame? Para logo atender? Então, assim, se fazemos uma visita, encontramos tapetes, barreiras arquitetônicas que podem provocar a queda de um idoso que mora lá, a gente tem que tentar de acabar com isso. Aí você está pensando em diminuir a queda ou a fratura de fêmur em idosos que está enchendo as UTI, certo? Então, essa é uma visão de risco para a atenção básica. Óbvio que a gente tem que atender o outro risco classificado em os outros níveis. Porque só com o estudo que os amigos de Porto Alegre fizeram, 63% do que chega seria para enfermagem. Mas tem outros casos que chegam que também podem ser para atenção básica. Ou seja, nosso público, ou nossa clientela, não é urgência. Mesmo assim, temos que estar preparados para isso e classificar esse risco. É verdade. Mas nosso grosso, como você está mostrando ali, não é esse tipo de clientela. É o outro. É aquele que passa por nossos olhos e a gente não classifica porque talvez não estamos defendendo aquele conceito de saúde que a gente defende. Porque hoje temos tanta tuberculose ainda, tantos séculos que essa doença vem acabando com a gente. Certo? Quantas manchas passam e a gente desapercebido por nossos olhos? Quantos sintomáticos respiratórios temos? E o pior, gente, é que passamos isso para a sociedade. E a sociedade tem a mesma maneira de pensar. Ele procura atendimento quando está com alguma doença. Ou seja, o acolhimento, em realidade, é uma barreira para a gente parar aquele que espontaneamente consulta. Quem é isso que espontaneamente consulta? Quase todo mundo. Porque eles consultam toda vez que está doente. Porque o que a gente passou, ninguém consulta para prevenir, para procurar uma orientação, nem nós estamos preparados para orientar aquele que não tem nada. Certo? Gente, essa é a questão que a gente está discutindo em nossa unidade e que a gente motiva as unidades de saúde da família de todo o Estado a gerar essa discussão, gente. Porque só assim a gente pode mudar essa influência hegemônica, porque imagine, até para classificar o risco na atenção básica, temos muita influência da visão hegemônica hospitalocêntrica, centrada na cura, centrada na doença. Aqui só para colocar alguns outros exemplos de essas coisas que a gente pode considerar como urgência e que falta. Um conflito familiar, gente, que é muito frequente. Aquela senhora que sua hipertensão não melhora devido a que o filho está ligado com a droga. É frequente. Mas só passamos medicamento e aonde procuramos fazer alguma relação intersetorial com o setor de assistência social, algum outro aparelho no município para tentar resolver aquele problema, porque, ao contrário, a gente vai estar só acabando
uma farmácia de medicamentos tratando algo que é intratável. Sempre lembro, uma vez que fazia uma palestra, e eu dizia que, às vezes, a hipertensão, por exemplo, não se tratava só com medicamento. Aí um senhor se levantou a mão e disse: você tem razão, doutor. Ou eu era hipertenso, mas após que aumentaram o meu salário, melhorei. O remédio. O problema é gente. Bom, gente, isso é o que eu queria trazer para a discussão. Espero que participem. E muito obrigado. A gente que agradece. O Alberto estava aqui esperando continuar assim depois desse slide. Fiquei empolgada com a sua fala. A gente aqui viu assim diferentes abordagens do risco, né? A Mariane trouxe o enfoque da classificação, acolhimento com classificação de risco, que é uma abordagem, é um método, é uma ferramenta para a gente organizar processo de trabalho, organizar fluxos, organizar atendimento, seja na atenção básica ou nos outros pontos da rede, né? E o Alberto já trouxe, além disso, né, complementando, já trouxe um outro olhar sobre risco, pegando risco social, vulnerabilidade, né, que são dois enfoques que são muito importantes para a atenção básica. A gente tem que ter esses tipos de olhar, senão a gente não consegue construir a agenda, ou não consegue fazer as melhores abordagens no nosso território adscrito, né? Então, agradecendo a eles, eu quero abrir para o debate. Se a gente tiver salas no interior, eu sei que o link de Bom Jesus da Lapa não está bom hoje, então um pouco prejudicada a participação deles, é uma pena. Mas das outras salas do interior que tiverem conectadas com a gente, linkadas e tiverem perguntas, e aqui na sala de Salvador também, eu vou abrir então para debate. Sempre tem um ato de silêncio assim, né? Pode ser comentários também, né? Alguém quiser comentar alguma coisa. Keile? Então vou passar para Keile aqui na sala de Salvador. Walter, eu queria que você falasse um pouco. Boa tarde a todos. Eu sou Keile, apoiadora institucional da Microleste. Eu gostaria que o Albert falasse um pouco como é que ele opera na unidade esse acolhimento por classificação de vítimas. Como é no dia a dia do processo de trabalho de vocês operar essa classificação de vítimas? Pode passar. Ok. Kelly, né? Ok, Kelly. Em realidade, a gente não tem essas coisas tão organizadas, assim, pelo menos bem detalhadas e essas coisas. Eu falava, né, que a gente fez um processo interessante na implantação do acolhimento, né? A gente primeiro discutiu diferentes propostas de acolhimento que está na literatura. A gente discutiu um pouco o conceito de saúde e logo a gente partiu para implementar isso, mesmo com contradição interna na unidade, certo? A semana a gente estava avaliando e, inclusive, resistência tínhamos ao interior da unidade com a questão do acolhimento. Finalmente, o acolhimento deu certo, porque a gente conseguiu ter um atendimento muito mais tranquilo, aquele paciente que era agendado, certo? Porque tudo aquilo que era leve, tudo aquilo que era simples, a gente podia resolver ali, certo? Logo vieram alguns outros problemas, tais como que a gente estava virando PA. PA porque resolvia, ou seja, a proposta de atenção básica é resolver 80, 85, 90% dos problemas que chegam. Qual o problema se a gente está resolvendo? Certo? Que problema tem de aproximar-se a ser um PA? Se o PA está fazendo isso, ele deve estar feliz porque a gente está diminuindo a demanda de paciente. Enfim, a gente discutiu isso, inclusive, a gente tem... somos preceptores de internato
E a gente discutia isso com os alunos, porque ele tem mais essa tendência a resolver aquilo ali. E a gente fala sempre, isto não é uma consulta. Aqui apenas é uma escuta, certo? E resolver aquelas questões simples. Então, a gente, em realidade, quando a gente toma a decisão, é sobre consenso nesse momento. Ainda a gente não tem um protocolo que aplique esse protocolo e cumpra com ele. Mas eu acredito que aquele conceito que a gente discutiu de saúde, certo? E que a cada momento se está renovando em nossas cabeças, é que permite que a gente tenha um olhar diferente. Já chegou ao acolhimento pacientes tranquilos, com uma boa aparência, mas com pontos vermelhos nas mãos. Me lembro que em esse momento, quem estava ali era um estudante que estava com outro profissional, e a conduta seria solicitar uma serologia para o paciente. Aí, quando se entra um consenso, não, o paciente tem que ficar aqui e ser tratado. A gente classificou a ele como sífilis secundária e saiu com tratamento. Inclusive, se aplicou o bencetacil aí na unidade. O que aconteceria se esse paciente não fosse tratado nesse momento? Como era essa cadeia de contaminação? Ou seja, a gente está aplicando o que a atenção básica define. Não apenas indivíduos, sino a coletividade. Você tem que ter uma visão mais epidemiológica para esses casos. Isso para nós é prioridade. Lógico que se o paciente chegar sangrando, vai ter prioridade, mas esse paciente não podia sair da sala sem ser atendido. Então, mais ou menos, Kelly, é a maneira como a gente faz. Graças a este convite de Rebeca, a gente teve a oportunidade de estar elaborando instrumentos. E já não me apropriar, agora com a proposta da CESAB de trazer um protocolo, obviamente a gente vai a ter o protocolo e vai ser muito mais organizado. Mas, como te falei, é uma reflexão sobre a nossa prática que a gente está fazendo. Mas, porque a gente discute a teoria. E construímos teoria a partir dessa reflexão que a gente faz. Tem uma inscrição de Ilhéus, a gente vai passar para lá agora. E está aberto, temos só Ilhéus por enquanto. Então, nas outras salas em Salvador, quem quiser fazer comentário ou pergunta, pode se inscrever. Ilhéus. Bem, eu gostaria de saber, com relação às pactuações que são feitas em relação ao interior e que não estão sendo cumpridas. Porque num sistema como esse, com o protocolo que a gente passa, a gente resolve na unidade básica, né, o que a gente pode resolver. Mas no momento que a gente referencia essa paciente, que seria urgência ou emergência, e essa referência ela manda de volta para a gente, porque ela não pode receber. Né? Ela não funciona da forma que deveria. Então, na nossa realidade, no caso, que é aqui, interior da Bahia, no meu caso, é Mascote, que é a minha referência é Itabuna, e eu recebo essa mulher, eu faço a minha parte, quando encaminha para Itabuna, ela volta para mim sem assistência, porque foi pactuado, né, seguindo o protocolo no caso, foi pactuado, mas Itabuna não tem como, porque está sobrecarregada. Ilhéus não tem como, porque está sobrecarregada. Então a gente vai fazer a nossa parte, mas não tem referência. Não é honrado da forma que deveria. Então eu gostaria de saber o que o Estado vai estar fazendo com relação a isso. Né? O que o Estado vai poder estar ajudando a gente para que essa referência seja realmente feita, para que essa pessoa tenha essa assistência de urgência, de emergência, né? Já que a nossa parte baseada no protocolo está sendo feita. Agora a gente tem Cruz das Almas escrita, eu vou passar para lá. Eu não sei, quer responder já? Eu. Ah, então perfeito. Então a Mariane vai responder e depois a gente passa para a Cruz e depois aqui na sala em Salvador. Pronto. Bom, por coincidência, eu sou apoiadora regional da região de Ilhéus. E a Macrosul, nesse ano de 2013, até então é a única região que tem um plano de atenção, plano de ação regional de atenção às urgências pronto e que já está em mãos do Ministério da Saúde.
O que propõe esse plano? Esse plano propõe uma ampliação, uma melhoria de toda a rede de atenção da região sul, né? Foi construído por cada microrregião, que agora mudou o termo, não existe mais microrregião, agora é região de saúde. Então, as 4 regiões da Macrosul, que são Ilhéus, Itabuna, Jequié e Valença, construíram esse plano em separado, que formaram o plano da Macrosul, foi aprovado em resolução CIB e está no Ministério da Saúde, para que a gente consiga obter recursos para ampliar esse acesso. Na verdade, o que ela está falando é o acesso irregular, né? E o não cumprimento de pactuações. Realmente isso tem que ser revisto pela gestão, né? Não só a gestão municipal, mas a gestão estadual, ela tem que também tomar pé desse tipo de coisa. E também a regulação, né? Então, a região sul é uma região populosa, a gente sabe, uma região importante para o estado como todas, uma região que tem visibilidade e que tem realmente um déficit muito alto em acesso, principalmente de alta complexidade, uma região bem deficitária no quesito de alta complexidade. Então, a gente fez esse plano junto com os municípios, junto com as regiões, e estamos aguardando o Ministério da Saúde liberar o recurso para que essas regiões possam estar melhorando esse acesso, né? Tanto na rede de urgência como na rede cegonha, que o que ela falou aí foi uma questão de parto, né? De mulher, de um atendimento à mulher que ela se referiu. Também diz respeito à rede cegonha. E as redes, elas têm que andar integradas. Não adianta a gente trabalhar com rede separado, porque não dá certo. A rede, ela é um conjunto de serviços que andam juntas. Elas andam em consonância. Então, já foi construído esse plano e a gente espera que, após a liberação desse recurso, a região sul se fortaleça e realmente seja resolutiva nas suas questões de assistência. A gente já tem inscrição, então, de Cruz das Almas, Salvador, Teixeira de Freitas e Juazeiro. Vou fazer um bloco com esses 4 agora. Cruz das Almas. Meu nome é Wilson, eu sou médico em São Félix. Nós estamos com uma unidade de saúde em formação. A grande verdade é que esses 20 anos foram bastante cheios de sucessos, mas nós ainda temos unidade de saúde básica do básico. Acolher já é difícil. Não é impossível, mas é difícil. Acolher com classificação de risco é muito mais difícil. Primeiro porque quem é que vai fazer essa classificação inicial? Segundo, baseado em quê? No seu conhecimento próprio ou naquilo que o cliente tem e que muitas vezes, quase sempre, é subjetivo. E por ser subjetivo, para ele é urgência ou emergência. Como coadunar essa situação toda? Uma unidade básica de saúde, onde eu não tenho pessoas capacitadas para fazer essa triagem. Porque hoje, malmente, eu tenho um médico, alguns dias da semana, o enfermeiro, 5 dias, técnicos, na maioria das unidades, um técnico, e uma boa unidade de saúde hoje, nós temos, como é o caso da minha, por exemplo, eu tenho 2 técnicos, eu tenho médico, eu tenho enfermeiro, eu tenho a recepcionista, eu tenho dentista todos os dias, eu tenho 2 assistentes de dentista. Eu pergunto, isso não é nem 35% das unidades de saúde básicas neste país, principalmente na Bahia. Aí, eu não quero, de jeito nenhum, dizer que nós estamos indo por um caminho errado. Não, o caminho é esse mesmo. Mas a gente precisa ter paciência, calma, e cada um olhar o seu lado, porque ainda existe uma outra questão. Nós não estamos nos atentando para o acolhimento da comunidade.
colega foi feliz quando ele colocou o coletivo. Nós ainda trabalhamos no individualismo. Nós ainda trabalhamos no indivíduo. Nós não trabalhamos na comunidade, que nós somos responsáveis. Eu sei que não é uma situação fácil, mas só hoje, em relação à classificação de riscos, nós tivemos duas vertentes. Uma vertente é a vertente da Mariana. Mariana ou Mariana? Não sei. Eu entendi como Mariana, é isso mesmo? Tá. É isso. E a do colega que eu não peguei o nome, me perdoe, eu não peguei o nome, onde ele coloca, ele acrescenta o subjetivismo. Ele acrescenta aquilo da experiência que ele tem, do que é importante para o cliente, que às vezes nós médicos sabemos que não tem nenhuma importância, mas que para ele é de fundamental importância e quer ser atendido de imediato. Isso eu não estou falando naqueles que conseguem na base do grito e de outras maneiras que não estão aqui colocadas. Considerando esses atenuantes dos vários tipos da unidade de saúde básica da família, onde começou com simples consultas e hoje você tem pequenas cirurgias, mas ainda falta uma assistência social, ainda falta mais dentista, ainda falta, quem sabe, uma pedagoga para ajudar, ainda falta um psicólogo, ainda falta um massoterapeuta, porque é para isso que nós vamos caminhar. Essa unidade vai caminhar para isso. Mas hoje, ela ainda está muito distante disso. Considerando isso, nós não estamos fazendo uma classificação, ou não estamos colocando aqui uma classificação de fora para dentro? Será que nós estamos considerando, nesta classificação de risco de hoje, o lado do cliente, do nosso cliente? E eu vou colocar uma outra questão que nunca é conversada aqui. A classificação de risco do cliente, que sou eu, que são vocês, em relação ao Estado e ao município. Que nós também somos clientes. E nós também temos riscos. E nós nem sempre, ou quase sempre, não somos atendidos, não somos olhados desta maneira como nós estamos tentando olhar esse nosso cliente usuário da comunidade. Muito obrigado. É a participação de sempre, né, de Cruz das Almas. Vou passar para Teixeira de Freitas e depois para Juazeiro. Então pode falar Teixeira de Freitas. Boa tarde, meu nome é Cristiano, sou agente comunitário de saúde de Mucuri. Eu gostaria de parabenizar o Roberto aí pela visão na questão da redução de riscos, assim, em parte com a visita na casa. Eu tenho uma discussão, não é uma discussão, é um confronto de ideias com a nossa coordenadora que está aqui, a Roseli, sobre essa questão de visita domiciliar e essa redução de danos dentro da visita domiciliar. Né? E com a visão que ele colocou aí, agora me abriu novos horizontes dentro da importância dessa visita domiciliar. Tá, Roberto? Mas eu acredito muito nas práticas educativas dentro das unidades de saúde, como uma forma de fortalecimento deste conhecimento. Eu acho que a partir do momento que nós fortalecermos as práticas educativas dentro das unidades de saúde, a gente vai conseguir alcançar um objetivo muito mais rápido do que a gente alcança com a visita domiciliar, mesmo sabendo que ela é primordial dentro da estratégia de saúde da família. Tá? E só pegando um gancho aí também na fala da colega aí de Ilhéus, a gente vivencia hoje isso aqui no nosso município. Nós temos hoje o Teixeira de Freitas, ele é o polo das 13 cidades aqui da Nona Díris, e acaba acontecendo o seguinte: a gente não consegue fortalecer uma rede porque o próprio polo ele fica sobrecarregado. Então acaba, quando você referencia,
você demora muito para se chegar àquele atendimento, para se conseguir aquele atendimento. Então, eu acredito que a gente tem que fortalecer aí também um comando único, dar autonomia às secretarias de saúde para ser gerenciadora do sistema, do seu financiamento, para que a gente possa estar expandindo aí dentro essa rede de serviços que a gente tanto necessita. Muito obrigado. Participação aí do município de Mucuri, né? Passar então para a sala de Juazeiro agora. Boa tarde, eu sou Luciana, sou supervisora do grupo de humanização e educação permanente aqui de Juazeiro. A gente está aqui no grupo das equipes de Juazeiro que estão participando, né? E aí eu queria perguntar para a Mariana, ela citou uma questão aí do mapa de vinculação, né? E aí a gente ficou curioso, né? Como que funciona esse mapa de vinculação? Eu dei uma olhada rápida agora no Google para procurar algum material, não achei, né? Nada, assim, tem só uma citação sobre algumas situações que aconteceram em Salvador mesmo, discutindo esse tema. E aqui em Juazeiro a gente tem uma configuração da rede de Pernambuco Bahia, né? A rede PEBA, que é uma rede bem complexa, assim, né? E ampla. E aí a gente ficou pensando como seria esse funcionamento desse mapa de vinculação, se você pudesse esclarecer um pouco para a gente como é isso. Obrigada. A Luciana, participação do município de Juazeiro. Como a gente só tem, depois de Juazeiro, Jacobina, eu vou abrir para Jacobina e a gente retoma aqui para o debate. Se depois algum outro município... Tem a sua fala, que eu esqueci, desculpa. Tranquilo. Aqui de Salvador. Vou passar para você, depois a gente vai para Jacobina. Pode ser? Pode, tranquilo. Boa tarde, meu nome é Florência, eu sou apoiadora da 16ª DIS, da Atenção Básica. E assim, eu trago alguns questionamentos, inclusive a gente já teve a oportunidade de discutir com as nossas apoiadoras do nível central da DAB. E a questão é a seguinte, o profissional responsável por fazer o acolhimento. Então a gente sabe que o acolhimento ele pode ser feito em forma de rodízio, né? Vai ser um acordo entre a unidade, que todos os profissionais podem estar um dia ou uma semana sendo responsável por estar fazendo aquele acolhimento. Só que o que a gente percebe é o quê? Não desmerecendo os outros profissionais, mas o profissional de enfermagem, ele tem na própria formação, digamos assim, essa consciência, essa sensibilização, né, do acolhimento. E acaba que, como quase todos os programas estão muito próximos, muito inseridos no profissional de enfermagem, acaba que, mesmo que não querendo, aquilo sendo jogado para o enfermeiro, que pode ser feito pelo dentista, pode ser feito pelo médico, mas assim, as especificidades de classe a colocam o enfermeiro como se estivesse mais assim, qualificado para estar assumindo essa função. E é o que a gente está vendo na maioria das unidades, entendeu? Quando acontece o acolhimento, né, a maioria das vezes o enfermeiro ou o dentista que está tomando para si essa responsabilidade. E eu vou falar assim da enfermagem, outro colega talvez, em outro momento pode até pontuar na saúde bucal, o dentista. O que acontece na enfermagem? A enfermeira dá conta de todos os programas que já vêm estruturados do Ministério. Mas todas as áreas técnicas, saúde da criança, saúde da mulher, do adolescente, do idoso, do adulto, que está na unidade. Mas todo o processo de trabalho que envolve a equipe de enfermagem que está sob o direcionamento dela. Mas as visitas domiciliares, né, ainda interfere a falta de estrutura e a fragilidade da unidade que interfere na otimização do processo de trabalho da enfermagem. Todos os sistemas de informação que são alimentados também pela enfermeira e de forma descentralizada. Então ela recebe um monte de ficha que ela tem que preencher para depois ir lá para a gestão, o digitador jogar no sistema. Né? Uma série de coisas. Não é possível, ainda tem os agentes comunitários que estão saindo de licença, prêmio, próximo de cargo público, um monte de áreas descobertas. Então, diante disso tudo, eu concordo com o colega de Cruz das Almas que o caminho é esse, nós estamos no caminho certo, mas há de se pensar
que mesmo sendo compartilhado, a equipe mínima está tão mínima que está sendo insuficiente para dar conta dos serviços da própria unidade. Então, a gente repensar essa equipe mínima. Né? E quando a gente chega, então, na sede, não tem nem o mínimo, porque a sede dá conta de todos os distritos. A sede funciona como se fosse o quartel-general de todas as unidades básicas do distrito. Então, não trabalha com 4.000 pessoas, trabalha com 5, 6, 8, 10 mil pessoas, porque ela dá conta de todos os distritos que pertencem ao município dela. Então, fica muito difícil. Ainda esqueci vacina, que também está com a supervisão do enfermeiro. Então, fica muito difícil realmente trabalhar com acolhimento, pensando somente em equipe mínima, um técnico e um enfermeiro. Realmente fica muito difícil. Teria que se pensar na possibilidade de estar ampliando essa equipe mínima. Vou passar aqui para Salvador e depois a gente é Inês, aqui de Salvador. Pode falar. Boa tarde, eu sou Inês Rosa, sou de Camaçari. Inicialmente eu quero reportar para a Mariane. Você falou inicialmente que os hospitais e os PAs estão sobrecarregados em função do grande índice de pessoas que procuram e poderiam estar sendo atendidos na atenção básica. Concordo com você. E eu pergunto, você acha que de que forma essas pessoas poderiam estar sendo estimuladas a procurarem a atenção básica? E você imagina o que esteja acontecendo para que elas não procurem, que estejam voltadas não para a prevenção, e sim para o atendimento curativo. E para o Alberto também, assim, eu concordo que a equipe mínima é mínima, eu concordo com isso, mas eu discordo em alguns aspectos. O seguinte, o acolhimento, cada profissional ele tem a obrigação ética de acolher bem. Então, no meu entendimento, não é o fato de você ter uma equipe mínima que justifique que muitos profissionais, muitos, independente de qualquer área que ele tenha, isso não é só para a saúde, que não atendam bem. E a gente vê relatos de pessoas, de usuários, que são extremamente mal atendidos. E a gente vê uma política hoje de humanização, humanizar quem é humano. É até ilógico. Então eu entendo que o ganhar mal, até o seu exemplo, né, que talvez até esteja hipertensa também, que seja a questão do salário. Né? Então até talvez seja essa questão. Né? Eu sou hipertensa há 4 anos, talvez seja essa a minha questão. Então eu acho que o fato de você ganhar mal não justifica você não atender bem. E a gente sabe de relatos de locais de trabalho onde existe uma união na equipe e que você acolha bem. O atendimento, o acolhimento, eu entendo como uma prática necessária, urgente, onde os usuários, e principalmente aqueles que estão na ponta, eles precisam ser bem atendidos. E muitas vezes ser bem atendido é até você dizer não. Você dá um atendimento com resolutividade. Não é aqui, é diferente de neco. Né comigo não. É bem diferente. Então, eu acho que a gente tem que realmente ter consciência. E você não tem que atender bem, porque tem um coordenador, um diretor, o que você queira chamar, ali vigiando. Então, acho que a gente tem que ter consciência, fazer uma autorreflexão e realmente se avaliar. Eu estou na saúde por quê? Qual é o meu compromisso ético? Claro, buscar uma equipe maior, eu também não entendo, porque em muitos momentos não tem assistente social, né? Porque eu acho que muitas coisas poderiam ser modificadas. Eu acho que. E outra coisa, eu pedi até que você coloque, Alberto, assim, que muitas pessoas não entendem o que significa intersetorialidade. Certo? Então as pessoas precisam entender. Você muitas vezes coloca uma situação e aí o outro se inflama, se milindra. Está se metendo no meu trabalho. Então, se eu, como assistente social, trabalho e estou com alguma dificuldade, obrigada às colegas que me ajudam e dizem, olha, Inês, está um encaminhamento. E a gente sabe que existe em todas as áreas pessoas que se milindram, isso já aconteceu comigo, porque foi uma denúncia, não existe isso, gente. Se você sabe o que é intersetorialidade, se não sabe, vai estudar e aprende, tá? Então, eu parabenizo, Alberto, o seu trabalho lá em Camaçari, porque a gente conhece. E você a sua equipe, porque quem é líder, trabalha em equipe, é um diferencial em Camaçari. Parabéns.
E queria que você falasse um pouquinho mais da importância da intersetorialidade, para aqueles que ainda não aprenderam. Tá? Obrigado. Pronto, vamos abrir então para o debate. Passar as perguntas. Isso. Eu vou responder logo a pergunta da Inês, né, onde ela me perguntou o que precisa para o usuário ser atendido na atenção básica. Né? Eu vou lhe dizer 2 pontos. Primeiro, a atenção básica ela não é resolutiva ainda. A atenção básica, o nosso povo, e outra é a questão cultural, como o colega falou aqui, a visão de modelo hegemônico hospitalocêntrico. A atenção básica, para você ter uma ideia, ela não é prática. Por quê? Ela funciona de 8 da manhã às 5 da tarde. A maioria das pessoas estão trabalhando nesse horário. Concorda? Se eu tiver uma queixa 6 horas da noite, a atenção básica não vai me atender. Então, para onde é que eu vou? Ao hospital. Por quê? Porque o hospital é 24 horas. E o que é mais ainda preocupante, o modelo de cuidado centrado no médico. Por que eu vou para um hospital às 6 horas da noite? Primeiro, que ele é 24 horas. Segundo, que tem médico para me atender. E eu quero ser atendida pelo médico. Então, isso é uma cultura do nosso povo. Infelizmente, isso precisa ser quebrado. Porque nós já vimos, nós vivenciamos isso diariamente, que o hospital ele não dá conta. O hospital do subúrbio, diversas vezes, aí teve que fechar as portas, porque lotado de gente. Né? Por quê? Porque a atenção básica, ela infelizmente ainda hoje, ela não é resolutiva. O usuário não acredita na atenção básica. Eu fui no posto. Meu senhor, eu estou aqui com uma manchinha aqui na pele. O senhor foi no posto? Fui, mas não tem médico para me atender. E o usuário, ele não está mentindo. Ele está certo. Eu fui lá, doutora, mas não tem médico para me atender. E é o que acontece mesmo. Quando ele chega no hospital, ele já rodou tudo que ele podia rodar, coitado. Então ele está ali numa última tentativa de ser atendido, de ter o problema de saúde dele resolvido. Então a atenção básica, além da questão cultural do nosso modelo hegemônico, eu acho também que falta uma divulgação do que a atenção básica faz, a nível de mídia mesmo. Eu me lembro que tinha uma propaganda até com Ingrid Guimarães, essa propaganda do governo durou pouco. Ela dizia, procure o posto do seu bairro. Não sei se vocês recordam aqui dessa propaganda do governo. Procure o posto do seu bairro na tentativa de conscientizar a massa, a população em massa, de que não existe só uma porta de entrada ao hospitalar. A atenção básica também é uma porta de entrada e ela é a primeira porta que deve ser procurada. Ela é a atenção primária, ela é a promoção, prevenção da saúde. Então, eu acho que falta fortalecer a atenção básica no sentido de ser resolutiva, de aumentar essa equipe mínima. Concordo com a fala da colega Jacobina, essa equipe mínima realmente é o mínimo do mínimo, não dá para poder fazer processo de trabalho com essa equipe mínima. Tá? O governo tem que repensar essa forma de organização da atenção básica. A atenção básica ela tem que ser fortalecida. O município, principalmente os municípios do interior, chamar a atenção básica para si e assumir o seu papel na rede. Porque o que acontece, o município às vezes não quer assumir o papel, e é mais fácil ele comprar uma van e transportar os pacientes para a capital, para o município polo, é mais fácil para ele, do que ele fortalecer a atenção básica dele, infelizmente isso é verdade. Então o município tomar a atenção básica para si, fortalecer, aumentando essa resolutividade e pensar em formas de conscientização em massa, para que o nosso povo, a um médio prazo, que isso é um processo, mudança de cultura é processo, isso demora, para que o povo entenda que não somente o hospital seja porta de entrada, e que a atenção básica também é uma porta de entrada. Na minha opinião. Okay. Bom, gente, as intervenções que tivemos, tem problemas de gestão, até problemas internos das equipes, certo? Desde Wilson, lá em Cruz das Almas, certo? Acho de que aí tem que ver muito com a gestão, porque se nós temos uma infraestrutura mínima, a gente não pode considerar nem sequer que seja estrutura de saúde. O professor Jairson Paim, ele fala de que na saúde, o setor saúde é um convidado. Quem define
quase sempre o setor financeiro e administrativo, né? Você vai comprar alguma coisa e a depender do valor, você compra. Não você está pensando em bem-estar, o benefício desse produto para o usuário, senão qual é o custo, como se o problema se resolvesse financeiramente, certo? Então, problema de gestão aí fuge das mãos da gente, certo? E Cristiano, obrigado por cumprimento, mas é assim mesmo, tem que motivar a educação permanente dentro da unidade, porque isso vai mantendo a equipe coesa, a equipe pensando em um só sentido, não tendo um pensamento como aqui, juntando com a colega, acho de Jacobina, onde se sente com muito trabalho, porque não é um trabalho por categoria, gente, é de equipe. Só que a gente não aprendeu a trabalhar em equipe. A faculdade, ela não ensina isso. A família, a sociedade, nossa sociedade capitalista, ela está mandada por um individualismo. Somos nós que temos que fazer um esforço para pensar, agregar. Ou seja, o trabalho do cuidado não é da enfermeira, é da equipe. E a equipe tem médico. A equipe tem outros profissionais. Então não se trata de a gente recargar o trabalho só para um profissional, porque como se fosse um trabalho de categoria ou de gênero. Eu venho livrando uma discussão, por que o Papai Nicolau, digo, preventivo, tem que ser exclusivo do enfermeiro? O homem, se é esse enfermeiro homem, tem problema para fazer o preventivo. É uma questão cultural, mas a gente não pode estar culpando só a sociedade. Somos nós, profissionais de saúde, que passamos esse ensinamento para a população. Então, assim, temos que procurar como vivenciar. E isso deve ser motivo de discussão na equipe. Ou seja, fazer educação permanente para saber como atuar, como agir como equipe. Certo? O fato de eu ser médico não me diz que eu não posso cuidar, que eu não posso fazer promoção, que eu não posso fazer aquilo ou outro. Tenho que fazer tudo que colabore com o bem-estar da população. Do resto, temos que pensar que tipo de médico estamos falando, que tipo de enfermeiro estamos falando. Então, por isso a gente sempre faz referência aos conceitos. Quando falamos de conceito de saúde, se você defende esse conceito, você tem que entender que saúde não é apenas ausência de doença, gente. Eu prefiro estar trabalhando com promoção para não estar cuidando da doença, para não estar tratando a doença. E aí vai, Inês. A intersetorialidade, justo como a oitava conferência concluiu, ela sai daí porque ele diz: saúde é uma resultante de uma série de fatores que justamente nós, como setor saúde, somos insuficientes para tratar. Então, assim, não podemos culpar o setor saúde como responsável de aqueles problemas de saúde da população. Uma senhora que sai 5 horas da manhã de casa, deixa 4 crianças, cuidadas por outra criança, sem café da manhã suficiente, ela sai, é diarista, ela mínimo vai ter dor de cabeça durante todo o dia, gente. Ou seja, se não tem trabalho, se não tem creche para cuidar dessas crianças, ela vai estar preocupada o tempo todo. Então, assim, como vamos garantir que essa senhora esteja saudável? Então, a saúde não é uma responsabilidade exclusiva do setor saúde. É uma somatória de todos os outros setores. E aí, quando a gente tem a oportunidade, que tem outros equipamentos no município, a gente tem que procurar esses equipamentos como parceiros em essa solução desse problema. A gente tem muitos exemplos na nossa unidade. Uma senhora que chega à unidade e quando entra na consulta, quando eu pergunto a ele pela família, começa a chorar, e ela quer sair de casa.
porque ela se sente que estão abusando dela. Ela disse que é violência e violência sexual, 88 anos. Eu posso ficar tranquilo com isso? A gente se movimentou, procuramos os outros equipamentos no município para auxiliar essa senhora. E na hora, não passou 2 horas, quando já estava o grupo que defende os idosos lá fazendo uma visita. Isso é intersetorialidade. Como você procura outro setor para solucionar um problema. O problema de base dela, do ponto de vista clínico, é diabetes e hipertensão. Mas, se você não trata aquele problema que está incomodando a vida familiar dessa pessoa, você não vai a solucionar nunca. Então, eu, como médico, não me posso omitir em essa situação. Certo? E dizer como é que é? Nego. Não é comigo? Não é comigo, não. É comigo também. Porque eu sou responsável da saúde dessas pessoas. Certo? Não sei se escapou alguém. Ok. Então, assim, gente, alguém pediu para que falasse um pouco na unidade. Nós, na unidade, a gente faz o acolhimento. Somos profissionais os que fazemos o acolhimento. Somos 2 equipes. Cada profissional da equipe tem um dia para fazer o acolhimento. Porque a gente estima e considera que o acolhimento é fundamental. Certo? Aliás, a escuta qualificada é fundamental. E por isso a gente não acha que está perdendo tempo fazendo isso. Porque cada vez que eu faço uma escuta qualificada, eu consigo diminuir a consulta programada. E, portanto, vou ter mais tempo de fazer um atendimento mais qualificado. E isso é o que está acontecendo. A gente hoje atende muitos pacientes, mas ao mesmo tempo garante de fazer saúde. Ou seja, não apenas curamos, escutamos e cuidamos. Por isso, a gente prefere ocupar 2 turnos por semana para fazer a escuta qualificada. Porque isso para a gente considera que é saúde. E atendemos, melhoramos o acesso, porque lá não se nega a ninguém. Pode chegar, inclusive, de áreas externas, ou como se diz, áreas de fora de área, até para uma explicação. Como funciona o sistema, é bom. Não dizer essa pessoa, não se atende aqui porque você não é da área. Não, venha, e é escutada e se explica. E se a pessoa está classificado, a classificação de risco diz que está em urgência, a gente tem que tratar. Porque somos os mais próximos dessas pessoas. Certo? Então a gente não se pode, nem por ética, nem profissional, a gente não se pode omitir dessas coisas. Obviamente que não é nosso foco fundamental, mas a gente tem que, pelo menos, aliviar essas situações. Depois a gente abre de novo. Acho que tem a fala de Juazeiro e... A respeito da colega de Juazeiro, Luciana, né? Luciana. Mapa de vinculação, esse termo está sendo criado por nós aqui, né, de Salvador. Na verdade, é uma iniciativa da CESAB junto com o município de Salvador, com as redes de urgência e rede cegonha, principalmente a rede cegonha, em estar criando o mapa de vinculação. O que é isso? Que mapa é esse? Esse mapa ele é uma tentativa de fortalecer as relações entre atenção básica e alta complexidade. Na rede cegonha, como é que funciona? A gestante ela começa a fazer o pré-natal em uma determinada unidade básica, né, uma unidade de saúde da família. Com o tempo, né, o profissional vai conhecendo essa gestante, onde ela mora, o bairro onde ela mora, a área de circunscrição que ela mora, se pertence à unidade, né, porque Salvador, como trabalha com distritos, a gente tem aqui já essas áreas formadas. Então, o que é que acontece? A tentativa do GT de maternidades ampliado, que tem aqui em Salvador, é de fazer com que essa gestante ela já saia do pré-natal sabendo aonde ela vai fazer o parto dela.
Então, quando ela termina o pré-natal, ela recebe um impresso, né, com todo o histórico dela, as consultas, o quantitativo de consultas, os exames, um prontuário mesmo. E é passado para a maternidade, em que ela já sabe que vai fazer o parto naquela maternidade. E a gente, da rede de urgência, estamos tentando construir esse mapa de vinculação com os nossos hospitais aqui da rede de urgência. Aí por isso que você não achou nenhuma referência literária em outros locais, porque é um termo novo realmente, é um termo que é um processo que ainda está em construção, começando aqui na região de Salvador metropolitana e ampliada, estendendo-se para Camaçari, né, Santo Antônio de Jesus, que a gente considera a RMS ampliada. E em relação ao colega de Cruz das Almas, ele perguntou qual o profissional que faz o acolhimento, né, quais os parâmetros. Os parâmetros, na verdade, a gente fez um estudo, né? Posso falar do protocolo nosso aqui da Cesar. Então, o nosso protocolo, ele foi pensado nas patologias, né, na epidemiologia do nosso estado. Ele é um protocolo diferente dos outros que você pegar aí na internet. Então, o nosso protocolo CESAB, ele é pensado para detectar uma dengue aguda. A gente consegue